Para a gente aprender alguma coisa, qualquer coisa, assim, seja na escola, seja uma lição da vida, o nosso cérebro tem que estar integrado. Por isso que, por exemplo, tenta lembrar daquele professor da escola que você tinha meio medo, sabe? Aquela matéria que você tinha medo do professor, como que era mais difícil entender a aula? É porque você não estava tão conectado o cérebro, você está com medo. Então você está aqui muito na emoção. Então aquela matéria nem entra direito. Então, quando os nossos filhos estão nessa parte, né? Ele, sei lá, ele queria almoçar com um copo azul e vem um copo verde, e aquilo ali é o suficiente para ele não entender o que ele está sentindo, ele fica frustrado e não consegue compreender a frustração, e aí ele começa a chorar. Entra no modo de birra e começa a chorar. Aí vem você, com seu cérebro integrado, tentar racionalizar com a criança. Mas não, por que você está chorando? Ah, não precisa chorar, é só um copo azul. Eu sei que você queria um copo verde, mas é só um copo azul. Gente, o cérebro da criança não está integrado. Ela não vai ser capaz de compreender racionalmente o que o seu cérebro aqui está tentando compreender. Enquanto a criança estiver nesse modo, que está só sentindo a frustração, sentindo a raiva do copo não ser verde, sentindo a impotência de poder escolher ela mesma, ela queria o copo verde, ela não tem a menor chance. Quantos sentimentos estão aqui que a criança não consegue controlar? E se o cérebro não está assim, ele não consegue compreender racionalmente. Aí você tá lá, pô, mas é só um copo verde, pra que isso? Que exagero, que birra, aí você começa a ficar nervosa. Mas é uma birra, aí você tá no restaurante, e a criança chorando, e a birra acontecendo, aí, paf, você perde a sua tampa também. Aí você começa, mas não é possível! É só um copo verde! Para com isso! Aí o que a criança faz? Ela perde a parte da emoção e ela trava. Ela fica igual a largatinha, Aí por que gritar, bater, bate a mão na mesa, faz alguma coisa assim, a criança para o comportamento de chorar? Não quer dizer que ela entendeu, não quer dizer que ela vai melhorar aquele comportamento, ela não aprendeu nada com aquilo, ela só chegou num ponto do cérebro dela ainda mais primitivo que ela não consegue nem demonstrar mais aquilo que ela está sentindo. É como se fosse um estado de trauma, um estado de choque. Ela trava ali. E provavelmente, quando for passar esse momento, né, de trauma e de choque, o comportamento venha ainda pior, porque ela não aprendeu nada com aquilo. Ela aprendeu que quando eu estou frustrado, quando eu não consigo explicar para minha mãe o que eu quero, tal, ela grita e eu fico com medo. E a única coisa que a criança pode aprender disso é ter medo de você. E à medida que eles vão crescendo, né, 4, 5, 6 anos, eles começam, né, essa parte racional começa a vir, e o que eles conseguem racionalizar é: se eu faço alguma coisa, se eu demonstro uma emoção, se eu demonstro uma frustração, se eu peço ajuda, e gente, quando a criança está em birra, ela está pedindo ajuda. Alguma coisa aconteceu ali com ela que ela não consegue resolver sozinha. Minha mãe briga, minha mãe vira alguma coisa que eu não sei o que que é, não é a mãe ou o pai ali que eu conheço. Então, a solução, porque eu não quero que minha mãe fique assim, é ou eu abro mão de quem eu sou, das coisas que fazem sentido para mim, ou eu faço escondido. E daí que começa a vir a mentira, que começa a vir esses comportamentos de fazer escondido, porque ali o que tem o que rege, né, essa relação é o medo. E a criança com medo não aprende nada. Não aprende nada, nada, nada. Ela não consegue tirar nada dali. E o que acontece? Quando a gente vai, né, tá nesse lugar que a gente perde o nosso racional aqui e grita, e bate, e pune, e aí punição, gente, vai de tirar alguma coisa que a criança gosta, de castigo, de chantagem emocional, de ai, você não vai fazer isso porque mamãe não vai te amar mais, sabe? Não deixar que a criança sinta plenamente o seu amor, tudo isso é punição para a criança. Punição, assim, bater é só um tipo de punição. Então, muitas vezes a gente vai para esse lugar de eu não estou batendo, então tá tudo bem. Mas não é muito bem assim que funciona, gente. Existem algumas formas de manipulação emocional que são mais danosas, né, para esse desenvolvimento da criança, às vezes até do que o bater, do que o físico em si. É muito comum no longo prazo, né, a criança não lembrar tanto do castigo físico, mas o castigo emocional, assim, a gente carrega isso na nossa alma
para sempre. Haja terapia, né, no futuro.